Mama África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o segundo episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta vai ser sobre a chegada do togolês Emmanuel Adebayor, um veterano bastante conhecido já no futebol europeu principalmente, e ele chegou ao Olímpia, né, um clube do Paraguai, multicampeão nacional também, jogando a Libertadores, e essa pauta não teria como a gente não comentar, né? Foi um assunto bastante comentado nas últimas semanas aí, entre os torcedores, entre os fãs de futebol alternativo e os fãs também das transferências alternativas, digamos assim. E a gente conta hoje também com um timaço aqui para falar desse tema, né? Do Adebayor no Olímpia. Mas antes disso, a gente pede para que vocês nos sigam lá no Medium, né? No medium.com /pontadelanca, por onde a gente produz textos sobre futebol e jogadores africanos. Então, quem costuma separar um tempinho aí para ler coisas sobre futebol, sobre jogadores africanos, então cheguem lá no Medium, nosso conteúdo está lá. Em 2020 a gente vai abastecer com bastante textos, então nos acompanhe lá. Além disso, estamos no Spotify, no Castbox e no Anchor. Para quem ouve os nossos podcasts por uma dessas plataformas, seja muito bem-vindo para convidar o pessoal para os nossos conteúdos nesse ano, e compartilhem no WhatsApp, compartilhem nas redes sociais com os amigos, vocês não vão se arrepender. Então, para começar agora esse segundo episódio do Mama África FC anual, né, de 2020, eu vou começar fazendo uma ligação lá em São Paulo, né? Antes era em Maputo, durante a Copa Africana das Nações, agora é em São Paulo, porque ele já voltou. Rubens Guilherme Santos, Rubão, seja muito bem-vindo nesse nosso segundo episódio. Salve, salve Luiz, salve também a todos os nossos ouvintes aqui do podcast Mama África FC nessa segunda temporada. Estamos com tudo, principalmente falando sobre essas contratações que estão movimentando o futebol local aqui da América do Sul, né? Infelizmente o Yaya Touré não veio para o Botafogo, né? A gente tinha feito esse primeiro episódio da segunda temporada sobre ele, traçando aí tudo o histórico dele, o que ele poderia agregar para a equipe do Botafogo também nessa temporada, né? Durante o contrato dele com o Alvinegro, mas infelizmente não aconteceu a contratação. E agora a gente vai falar sobre essa contratação que se concretizou, né? Que foi a contratação do Olímpia aí com o Emmanuel Adebayor, um craque, né, de Togo. Eu acho que é o jogador mais representativo de Togo, né, na história do futebol de Togo. Ele que já jogou pelo Arsenal, Manchester City, Real Madrid e outros tantos clubes, chegando agora na América do Sul para dar uma globalizada, né, na marca do Olímpia. Foi uma contratação que despendeu bastante tempo e dinheiro do clube paraguaio e que nessa data de hoje, né, no dia 4 aí de março, ele fez a sua estreia na competição mais importante aqui da América do Sul, a Libertadores, e a gente vai falar muito sobre o que ele pode trazer também para o Olímpia, sobre o histórico dele nesse episódio. Isso aí, Rubens, a verdade é que a gente zicou a chegada do Yaya Touré, mas para quem quiser dar uma ouvida no nosso último episódio, até porque oficialmente o Botafogo não desistiu, né? O Botafogo ele se afastou um pouco mais, né, dessa possibilidade, até por decisão do Yaya Touré, né? Então pode ser que daqui a um tempo, daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, isso se concretize. Mas o nosso convidado já é um velho conhecido aqui, ele já participou num dos nossos primeiros episódios, se eu não me engano foi até o primeiro episódio nosso do Mama África FC em 2019, durante a Copa Africana das Nações, e ele é um alucinado por Togo e tem como grande jogador aí, um dos grandes fãs do Adebayor, é o nosso André Carlos Zorzi. André,
Carlos Osório, seja muito bem-vindo mais uma vez e a casa é tua. Pá, obrigado, eu que agradeço o convite. Lembrando que eu já tive um blog chamado Togonautas, que era o maior blog sobre o futebol togolês do Brasil, hein? Fantástico, cara. Bem destacado isso aí. Então, para começar esse episódio bastante especial e bastante interessante, né? É sempre bom lembrar, né, que a gente começou nosso projeto lá durante a cobertura ainda da Copa Africana de Nações e como as coisas são... tudo pode acontecer, né, no mercado de transferências, né, mundial. A gente acabou tendo essa transferência até surpreendente, né, da Adebayor para o Olímpia, principalmente para a América do Sul, né. A gente tem poucos exemplos assim de jogadores africanos jogando na América do Sul e é bastante interessante o fato do Adebayor, né, um jogador com bastante representatividade no seu país, no seu continente, vir para o Olímpia. Então, para começar, até com o Zorzi, qual é a importância que tu vê da contratação pelo lado do Olímpia, em trazer um jogador conhecido já no futebol europeu? Isso tem a ver também com o lance do marketing, mas como tu avaliou a decisão do Adebayor em jogar na América do Sul nesse momento da carreira? Pelo lado do Olímpia, eu acho que é bom porque é uma contratação, digamos assim, de nível internacional. Então, por mais que, lógico, não vai ter um super destaque, mas é uma coisa que vira notícia no mundo inteiro, né? Então, você trazer um cara que tem renome internacional, por mais que esteja em fim de carreira, agora chegou com 35 para fazer 36 anos, agora está com 36. É um cara que, tipo, tem nome, entendeu? Então, você sabe que vai ter gente na Inglaterra, na Turquia, no Brasil, falando sobre a contratação. Porque, querendo ou não, quantas contratações do Olímpia a gente conversa, assim, no Brasil, por exemplo, que é um país que já acompanha mais por ser, em tese, vizinho, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi bom para eles. Se vai ser bom em campo, só o tempo dirá, porque o Adebayor ele tem muitas oscilações na carreira, tem vezes que a gente acha que ele vai deslanchar e ele decepciona, tem vezes que ele volta e começa a marcar vários gols, né? Eu acho que para ele também vai ser bom, porque como ele tá vindo para a América do Sul pela primeira vez, na real é a primeira vez que ele joga tipo profissional em alto nível fora da Europa, né? Eu acho que ele tem muito a acrescentar, tipo, tanto para o clube quanto o clube para a carreira dele. Porque ele vai disputar Libertadores, vai disputar Campeonato Paraguaio, e o Olímpia é um time que conquista títulos e chega longe, então assim, para ele é bom porque provavelmente ele vai disputar esses campeonatos e com destaque. Isso, e exatamente, essa questão que o Jorge colocou, Rubens, até já colocando também em pauta para além do Olímpia, mas primeiramente também eu quero saber sobre o que tu acha da contratação, dessa vinda do Adebayor para o Olímpia nessa temporada, e também já emendando esse fato dos Zorzi ter falado, né, que o Adebayor a gente não consegue ter grandes certezas, porque ele tem algumas passagens muito boas, né, como no Arsenal, números interessantes também no Manchester City, em alguns momentos, teve bons momentos no Manchester City, em outros clubes também, mas assim, o que dá para esperar do Adebayor? O Adebayor hoje com 36 anos, né, já numa fase indo pro final da carreira, o que tu espera dele, até já nessa Libertadores, assim, e no decorrer da temporada, Rubens? Bom, é uma negociação que tenta globalizar, querendo ou não, a marca, né, trazendo um jogador de renome, mega conhecido em todas as partes do mundo, mas também tem o seu fundo de querer o desempenho dentro de campo, né? Se a gente for comparar esse jogador com outros da mesma posição ou que fazem a mesma função aqui na América do Sul, com certeza ele vai ser um dos mais destacados, né? Porque além do histórico dele positivo por grandes clubes, principalmente no Arsenal, né, onde ele teve o seu momento de ápice na carreira e até onde ele ficou mais tempo, o torcedor do Olímpia pode esperar um Adebayor que consegue fazer gols e consegue contribuir muito para a equipe. Então, eu acredito que o torcedor do Olímpia espera não só uma passagem de um jogador super conhecido pelo futebol sul-americano, como uma pérola na história do clube, mas sim pensando
em título de Libertadores, né? Até porque ele veio fazer dupla de ataque com o Roque Santa Cruz. E o Olímpia tem uma história gigantesca, né, dentro do futebol paraguaio. Para mim, aí é o maior expoente do futebol paraguaio de todos os tempos. Então o clube tem um objetivo sim também do retorno de desempenho e tenta abocanhar aí, né, sua Libertadores nessa temporada de 2020, enfrentando também timaços aqui da América do Sul, como o River Plate e o todo-poderoso Flamengo, que vem para mais uma campanha super importante na sua história e tenta fazer esse bicampeonato, essa dobradinha 2019-2020. O Olímpia, inclusive, que foi vice-campeão, né, em 2013, vice-campeão perdendo para o Atlético Mineiro, né, naquela final bastante emocionante, principalmente para os torcedores do Galo. E eu acredito até que essa contratação do Olímpia teve um impacto bastante interessante, né, principalmente para o lado também do aumento dos sócios, né, do programa de sócios. Até o presidente do Olímpia, que é um presidente que até viveu aqui no Brasil por um tempo, trabalhou no Brasil e tem uma empresa aqui no Brasil, é um presidente até bem novo, de 40 anos ainda. Ele explicou até recentemente sobre os quadros de sócios do Olímpia, como tem aumentado a porcentagem de sócios nos últimos tempos e como também o Adebayor ajudou nesse aumento, né? O Olímpia que atualmente tem, a última vez que ele falou, tinha 33 mil, ou tem 33 mil sócios, né? Quando ele entrou em 2014, o Olímpia tinha cerca de 1.100 sócios apenas, cadastrados, sócios torcedores. Então, quer dizer, de 2014 para cá, né? Principalmente pós-vice-campeonato até 2020, já se passam 6, 7 anos, chegar nesse momento, né, nessa década, e poder contratar jogadores como Roque Santa Cruz e Adebayor, eu acho que tem um significado bastante grande até para o projeto, né, desse time paraguaio. E principalmente sobre o Adebayor, ele até, a gente grava agora, né, a gente está gravando logo depois da estreia do Olímpia na Libertadores. O Adebayor acabou entrando no segundo tempo do jogo contra o Delfim, jogou 10 minutos apenas, não pôde fazer muitas coisas assim. Vendo pelos índices aqui, pelos números, tu vê que ele teve uma boa movimentação nos 10 minutos, mas ainda é muito pouco, né, pra gente poder avaliar, né, o Adebayor. Me parece que ele tá tentando melhorar fisicamente ainda. Também no time titular a gente tem o Roque Santa Cruz, que é um atacante que tem feito bastante gols lá no Olímpia. Mas, Zorzi, a questão do Adebayor, as últimas passagens deles, assim, ou num todo mesmo até, na Europa, tem sido, eu acredito que mais altos do que baixos, né? Mas como tu disse, em alguns clubes ele entregou mais, em alguns outros clubes tinham uma expectativa melhor dele entregar um pouco mais, só que às vezes ele parece que oscila, né, em alguns momentos, assim, oscilou em alguns momentos da carreira, principalmente em alguns clubes, assim, chegou a jogar no Real Madrid, né, e teve o grande ápice no Arsenal. Quando a gente fala do Adebayor, é bom lembrar que, assim, pelo menos eu que acompanhei ele quando era jovem e tal, é um cara que começou a carreira há mais de 20 anos, então, assim, ele teve realmente muitos altos, baixos, teve clubes que ele teve altos e baixos em tempos bem curtos e tal. Depois que ele saiu de Togo, né, ele jogou um tempo assim, ainda em categoria de base no futebol togolês. Vale lembrar que ele foi convocado para a seleção a primeira vez, ele tinha 16 anos de idade. Assim, ele era bem jovem, jogou acho que um jogo de eliminatória para CAN, alguma coisa assim, contra a Zâmbia. Foi um jogo que ele entrou, jogou poucos minutos, o Togo perdeu e tal, mas enfim, estreou, né? Com 16 anos não é qualquer um que consegue esse feito, né? Ele foi para a França jogar no Metz. Isso, ele começou acho que no Metz B em 99 ainda, pelo que eu vi. E na sequência ele disputou 2 temporadas ainda. A primeira ele não jogou tanto e tal, mas foi uma do rebaixamento do time e depois ele participou da campanha de acesso do time na primeira divisão de novo, né? Ou seja, ele participou tanto da queda quanto do acesso. Ou seja, daquela coisa que a gente estava falando. Teve um momento de baixo, em seguida um momento de alto. No Mônaco, ele foi contratado pelo Mônaco depois, ele participou daquela campanha da Liga dos Campeões, que o Mônaco chegou na final e perdeu para o Porto por 3-0. Eu até fui atrás para ver, que eu não sabia se ele tinha, porque ele era bem jovem na época ainda, né?
se ele tinha jogado, tudo mais, eu vi que ele jogou todos os jogos da primeira, como reserva, né? Tipo, ele jogou entre 6 e 25 minutos cada jogo, mas ele jogou todos os jogos da primeira fase, os 2 jogos das oitavas e um jogo das quartas de final. Na semifinal e na final, ele ficou de fora. Mas foi no Mônaco que ele chamou a atenção do Arsenal também, né? Além de jogar pela seleção e tudo mais. No Arsenal, acho que é o que o pessoal lembra mais dele, né? Que na temporada 2007-2008, 2007-2008, ele jogou muito bem. Tem um jogo, inclusive, que tem uma Liga dos Campeões desse ano. Peraí, desculpa, é que eu confundi um pouquinho, mas na verdade a temporada é 2007-2008, não é os 2 anos, tá? É porque lá na Europa, como assim, 2007-2008, ele não jogou, acho que nenhum jogo, ele jogou todos os jogos como titular, tudo mais, não fez gol na primeira fase, aí na fase final ele começou a marcar gol. Fez gol no Milan, depois ele teve um jogo contra o Liverpool, foi 1-1 o jogo de ida pro Arsenal. Ele fez o gol do Arsenal, daí na volta ele faz um gol que dava classificação pro Arsenal, que é um golaço, tal, no fim do jogo. Em seguida, eles tomam 4-2 e o time acaba sendo eliminado. Mas o desempenho dele foi bom e no campeonato inglês ele fez acho que 24 gols. Ele foi um dos principais artilheiros assim do campeonato. Na época ele foi eleito, se eu não me engano, pela BBC e acho que por alguma eleição da CAF também, como o melhor atleta africano do ano. E ele chegou a figurar naquela lista dos top 30 da FIFA, que é o que vai para votação que elege agora todo ano o Cristiano Ronaldo e Messi, né? Mas ele chegou aí para a lista dos 30 melhores. E ali, para mim, é o auge da carreira dele, sabe? Porque uns tempos antes ele já tinha ajudado a seleção a chegar na Copa do Mundo de 2006, ele foi peça vital, jogou cair num grupo que tinha o Senegal, que tinha acabado de chegar nas quartas de final em 2002, e ele é o artilheiro da seleção, tem vários jogos assim que ele faz gols decisivos e tal. Muito da seleção de Togo ter jogado uma Copa do Mundo vai na conta dele, sendo que na época ele tinha, na época das eliminatórias, né? Ele tinha assim de 20, 21 anos, uma coisa assim. Ou seja, era um cara bem jovem que já tinha bastante personalidade, assim. Eu acho curioso citar uma curiosidade também que as pessoas às vezes perguntam tal, que na seleção ele sempre joga com o número 4 e nos clubes ele sempre joga com o número 25 também. Eu nunca vi uma entrevista dele, mas ao que me consta, que eu já vi, acho que até colegas de clube dele já comentaram isso, é porque ele tem muita admiração pelo Kanu, aquele Nwankwo Kanu, né? Que era um centroavante nigeriano que jogou lá na década de 90, passou pela Inglaterra também. Acho que ele foi medalhista olímpico com a Nigéria, o Kanu. E é mais ou menos igual ele, tipo, é um centroavante ali do oeste da África, bem alto, forte, que foi jogar na Inglaterra e tal. Não sei se até por isso ele tem alguma idolatria ou alguma identificação. E eram os números que o Kanu jogava, tanto na seleção que jogava com a 4, quanto nos clubes que jogava com a 25. Ele acabou seguindo essa escrita, né? Depois do Arsenal, ele acabou passando pelo Manchester City, também teve altos e baixos, tem até um lance muito polêmico e marcante dele, que ele marca um gol no Arsenal, corre o campo inteiro e comemora o gol na frente da torcida do Arsenal. Esse é já fantástico. Pelo Manchester City. É uma coisa assim que na época a torcida do Arsenal ficou completamente assim, irritada com ele. Porque foi meio que, enfim, é o jeito do Adebayor, assim, ele costuma ser muito polêmico em algumas coisas, tudo mais. Depois que ele sai do Manchester City, ele vai pro Tottenham. Se eu não me engano, no começo ele ainda vai por empréstimo, depois o Tottenham gosta dele no início e compra o passe. Só que ele era um dos jogadores mais caros do elenco do Tottenham, se eu não me engano, assim, eu não sei dizer valores exatos agora. Eu li umas matérias que falam que era 100 mil libras por semana, sabe? Isso aí é um valor bem alto, assim, se a gente for parar pra pensar. E ele, apesar de ter começado bem no Tottenham, tem até umas campanhas em Liga Europa que ele marca uns gols decisivos e tudo mais, ele acaba, depois de um tempo, ele acaba parando de jogar praticamente. Ele vai pro banco, não sai, ele enfrenta problemas pessoais também ao longo do tempo. E ele acabou virando um problema, assim, pro Tottenham, porque ele acho que tinha mais um ano de contrato ainda, queria sair, mas ele queria receber o valor do contrato e tudo mais. Nessa época ele chegou quase a ser anunciado pelo Aston Villa, fez exame médico, tudo mais, depois ele voltou atrás, tinha alguma explicação religiosa que eu não me lembro agora, mas ele falou que ele estava esperando um sinal divino de que desse certeza que era para ele sair do Tottenham mesmo, coisas assim.
Se eu não me engano, ele se converteu também de religião. Eu não lembro agora o ano, assim, mas foi quando ele estava na Inglaterra também, ele se tornou um cara mais religioso. De qualquer maneira, depois do Tottenham, eu acho que no Tottenham ele ainda teve momentos assim bem de auge. Depois do Tottenham, eu acho que começou um momento assim de queda mais brusca assim na carreira dele, porque ele foi pro Crystal Palace. No Crystal Palace, ele chegou a marcar um gol só, se eu não me engano, e foi um gol que assim, ele já estava um ano e alguns meses sem marcar nenhum gol. Então, tipo assim, já estava num período de hiato, jogou poucos jogos no Crystal Palace, não ficou muito tempo, e aí já começa assim, ele ficava um tempo sem clube, sabe, umas coisas meio assim. Depois ele foi contratado, foi para a Turquia, mudou totalmente de áreas, foi para aquele, eu não sei a pronúncia, mas eu acho que é Başakşehir, que é um clube que é ligado ao Erdogan lá na Turquia, que é um cara, enfim, tem várias denúncias de autoritarismo, algumas coisas assim. Eu não sei exatamente qual a ligação dele com o clube, mas se as pessoas derem um Google, provavelmente vão achar várias matérias falando, explicando com mais certeza que eu poderia dar. E ele foi bem, assim, no Başakşehir e tal. Ele é um clube que estava ganhando muito incentivo, muito investimento. Ele foi um dos grandes nomes também que trouxeram tal. Mas depois ele acabou assinando com o Kayserispor, que é um clube, aí já é um clube pequeno lá na Turquia. Eu lembro, inclusive, quando ele ia anunciar a contratação dele, a transferência dele, ele postou, acho que uma bandeirinha amarela, uma bandeirinha vermelha e um aviãozinho, tipo assim, ó, vem novidade aí. Eu tinha certeza que ele ia pra China, mas na verdade era o símbolo desse clube que tipo é amarelo e vermelho e tal. Ele jogou 3 meses lá. Eu vi aqui, ele assinou no final de agosto e saiu no comecinho de dezembro. Fez 8 jogos, 2 gols, uma assistência, e o time estava na lanterna do campeonato, sendo que um dos gols que ele fez foi no último jogo dele, que foi uma goleada que o time dele tomou do Besiktas. Ele fez o gol de honra, né? Foi 4-1. E ele até fez um comunicado falando que precisava de um tempo para descansar, depois para procurar novos desafios, que era uma coisa dele e tudo mais. Mas enfim, o fato é que ele saiu, e daí agora ele veio pro Olímpia. Então, assim, ele é um cara que ele tem muitas passagens de, vamos dizer assim, momentos que ele marca gol, momentos que a torcida apoia ele, e ao mesmo tempo, tipo assim, dá um ano, ele tá comemorando o gol na frente da torcida, provocando, entendeu? Com a seleção de Togo, então, ele tem uma relação muito também de altos e baixos, assim. Ele teve várias paradas da seleção e tudo mais. A primeira delas foi em 2010, logo depois que teve o ataque em Cabinda, em janeiro, na Copa Africana de Nações, que foi em Angola, né? A sede de Togo ficava na província de Cabinda, que é basicamente uma província que ela não fica ligada diretamente territorialmente. É como se fosse o Alasca nos Estados Unidos, assim. Então, tipo assim, e é uma província separatista. Então tinha um grupo chamado FLEC, que é Frente de Libertação por Enclave de Cabinda, alguma coisa assim, e eles fizeram um atentado ao ônibus de Togo. A CAF recomendou às seleções que ficassem só nas vilas, as vilas olímpicas lá que eles criaram. A Federação de Togo decidiu fazer treinamento na República Democrática do Congo, e na volta, que não tinha exatamente essa segurança que eles prometeram dar, acabou tendo o atentado, faleceu, eu esqueci o nome dele, mas acho que era um motorista. Tem o Kodjovi Obilale, que era um goleiro reserva na época, mas ele acabou perdendo o movimento das pernas, alguma coisa assim, encerrou a carreira. Foi um negócio bem pesado, e o Adebayor estava no ônibus, então assim, ele viu os caras levando tiro na frente deles. Na época o Adebayor comentou que ele tinha receio que ele fosse um dos alvos, até porque ele era o principal jogador ali, o maior nome, o cara mais valioso, e ele decidiu parar de jogar. Logo depois desses ataques, ele alegou que, além do trauma, dessa questão de segurança e tudo mais, ele voltou a jogar em 2011 depois, porque daí teria as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Ele falou com a federação, o público também deve ter apoiado, e ele acabou voltando logo na primeira rodada das eliminatórias, que era um mata-mata contra a Guiné-Bissau. Em 2013, o Togo se classificou para a Copa Africana de Nações, e um pouquinho depois da classificação, um pouco antes de participar de fato do torneio, ele também ameaçou não jogar, porque ele falou dessa questão de segurança e que ele não se sentia muito bem e tal, mas no fim ele acabou jogando, e ele foi um dos principais jogadores, para não dizer o principal, na minha opinião também,
jogador do Togo nessa campanha, que é a única vez que Togo passou de fase numa competição. Então, assim, até então tinha jogado, acho que uma vez na década de 70, uma na de 80, algumas ali na virada do milênio, 2002, 2006. Então, assim, era um time que sempre jogava, caía na primeira fase. Chegou, dessa vez aí, o Togo caiu no grupo que tinha Costa do Marfim, Tunísia e Argélia. Era tipo assim, era o grupo da morte. Perdeu de pouco da Costa do Marfim, aí ganhou da Argélia 2-0. Foi um jogo muito doido. Teve trave quebrada, o jogo foi tipo até uns 80 minutos, tal. Ele marcou gol, daí empatou depois o último jogo e perdeu para Burkina Faso. Mas assim, ele foi um cara que, vamos dizer assim, ele estava nas duas melhores campanhas da história do Togo, né? Que foi a Copa do Mundo, ter conseguido classificação e jogado, e também estava nessa de 2013, né? Aí pela seleção ele ainda saiu de novo em 2016. Ele teve um afastamento, assim, aí às vezes ele justificava esse afastamento falando sobre a falta de organização, de como tinha politicagem, coisas assim e tal. Tem gente que diz que era tipo assim, era aquela questão de bônus, questão de dinheiro. Ele negava. Eu até encontrei uma entrevista que ele falava que o prêmio que a Federação Togolesa pagava para ele jogar seria tipo 1.000 libras por jogo, sendo que, sei lá, ele ganha tipo 100 vezes isso em uma semana na época, entendeu? Então ele falava assim, para mim não é dinheiro, é mais falta de organização e tal. E a mais recente que teve uma outra mini imbróglio, vamos dizer assim. Em outubro de 2018, ele foi para Togo, ia ter um jogo de ida e um de volta contra a Gâmbia, né? Só que ele se recusou a entrar no jogo porque ele falou que o estado do gramado estava ruim, entendeu? Então, assim, ele é conhecido por fazer algumas exigências, tem um temperamento mais difícil, algumas coisas assim. Ele tem uma ida e volta, assim, com a seleção, e ao mesmo tempo que ele critica essas questões de organização e segurança, às vezes, pouco tempo depois ele meio que volta a jogar e sabe, assim, a gente sabe que não rolou muitas diferenças estruturais no futebol togolês, nem na questão de segurança, assim, do continente africano, né? Ele continuava sendo convocado tal. Nas últimas 2 convocações, se não me engano, uma para as eliminatórias da Copa do Mundo, que foi contra Comores, e a outra foi para CAN, agora, eliminatória para CAN 2021 e para a Copa 2022, no caso, né, que eu tô falando. O outro, acho que foi contra o Quênia o jogo, não lembro agora, mas foram 2 levas de jogos, ele não foi convocado. E assim, dessa vez não deram justificativa, então aparenta até ser uma coisa meio técnica, né? Porque o atual técnico é o Claude Leroy, né? Ele é um técnico experiente em continente africano e tudo mais, e dá a impressão de que, assim, talvez meio que já tenha passado a fase do Adebayor, vamos dizer. Então, eu acredito que ele jogando no Olímpia, se ele começar a render, talvez tratem de trazê-lo de volta para a seleção, entendeu? Porque eu, pessoalmente, acho que o ciclo dele não acabou, assim. Eu acho que ele aguenta pelo menos mais uma Copa Africana de Nações, ou sonhando muito alto uma Copa do Mundo. Aí é sonhar alto para burro, na verdade. Mas eu acho que ele ainda aguenta pelo menos uma Copa Africana de Nações, sabe? Se Togo se classificar, tal. Enfim. Mas ele parou de ser convocado agora e parece que é mais pela parte técnica mesmo. Exatamente. Eu até tinha lido algumas colunas de alguns veículos africanos, do continente africano, togoleses também, durante o ano passado mesmo, e me parece realmente que é uma questão de geração mesmo, né? Principalmente sobre essa dificuldade geracional, né? Da seleção de Togo superar, vamos supor assim, a figura do Adebayor, que é muito importante para a seleção, para o país, né, e para o continente africano, mas, né, eu também acho que pode ser que role até mais uma Copa das Nações Africanas aí para fechar com chave de ouro, né, até com uma despedida para ele, caso o Togo se classifique. E, Rubens, a gente tinha até conversado essa semana lá no nosso grupo do WhatsApp, né, junto com os nossos produtores de conteúdo, sobre o fato de agora até dia 8 de janeiro, né, o ataque terrorista que até o Zorzi comentou vai completar 10 anos, né. Um motorista do ônibus, um assessor da imprensa e um assistente técnico morreram nesse atentado, além de 2 jogadores que ficaram feridos, né, deve ter sido um deles, o Zorzi também comentou.
que tu acha, Rubens, do que representou esse ataque na época, como o Zóio já comentou, né, um pouco do que teve os resquícios e tal, mas eu não sei o que tu sabe, o que tu pode nos falar sobre esse atentado que teve em 2010 e que dia 8 agora vai completar 10 anos, que querendo ou não, foi uma mancha, né, na história da seleção de Togo, principalmente no momento em que Togo estava, vamos supor, não em alta, mas já tinha participado de uma Copa do Mundo e ainda tinha uma geração ainda que era um resquício daquela que tinha se classificado para a Copa do Mundo alguns anos atrás. Só corrigindo, o fato tinha acontecido dia 8 de janeiro de 2010, né? Então foi Isso. no mês passado que completou 10 anos. Esse foi um dos casos mais tristes aí que a gente teve no continente africano, né, em termos de futebol, junto também de alguns problemas de torcida, né, superlotação. Mas eu acho que esse atentado, né, quando o ônibus de Togo foi alvejado lá em 2010, eu acho que foi o mais significativo, né, porque a seleção, ela, após o ocorrido, após as mortes, após os ferimentos dos jogadores e tal, teve uma conversa e os jogadores decidiram que eles não iam participar da competição, né, que estava sendo sediada em Angola, mas a federação pressionou, né, a federação togolesa pressionou para que eles atuassem, e a CAF foi ainda mais efusiva nessas atitudes, quase que obrigando o Togo a jogar a competição, mas aí no final a equipe não quis jogar e foi sancionada com a punição de duas não participações, né? Não poderiam disputar duas CANs ou dois CANs consecutivamente. Depois eles recorreram e a decisão foi anulada também, porque não tinha cabimento, né, aquilo, a seleção ser condenada por uma coisa que nem foi culpa dela de provocar, né, todo o atentado, né. Então, acredito que foi um dos capítulos mais tristes da história recente aí do futebol na África. Está completando agora nesse ano de 2020 10 anos e infelizmente a gente tem que falar disso, né? Principalmente por conta do Adebayor, que era um dos jogadores presentes e foi um dos que se sentiram mais abalados pelo fato. Depois deixou a seleção por praticamente um ano para depois voltar lá e continuar sua história com a seleção togolesa. Inclusive algo que eu até não mencionei, até falando sobre o Olímpia, que o Olímpia tá no grupo do Santos, né, na Libertadores, né, o Santos que já iniciou com vitória na última terça-feira, se eu não me engano, né, na Argentina. Então, possivelmente o Adebayor até esteja em São Paulo, inclusive aonde vive o Zorzi. Até sobre isso, Zorzi, sobre a gente tinha até comentado, né, nas redes sociais, no particular, de ia tentar, quem sabe, né, ir assistir o Adebayor, possivelmente no Pacaembu ou na Vila Belmiro. No Brasil não é tão fácil, né, ir como visitante, principalmente em jogos grandes assim, mas eu queria saber se você está pensando em realmente ir assistir o Adebayor, se acontecer essa possibilidade de ele viajar até São Paulo. Eu tinha feito plano para ir, eu tinha até olhado tal. Eu entrei no site do Santos essa semana, pelo que eu vi tá marcado para Vila Belmiro, acho que eles já até, se não começaram a vender ingressos, vão vender daqui a pouco. E aí eu acabei me desanimando porque, assim, ir para Vila Belmiro já é um caminho a mais, vamos dizer assim. E também, tipo, eu acabei mudando de plano porque eu acabei passando numa faculdade e, tipo, as aulas são de noite. E como eu, tipo assim, eu não, é meio que difícil perder a aula, assim, vamos dizer, entendeu? Você tem um limite de faltas e eu acabei tendo que desistir meio que por um motivo bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas eu ainda espero muito que ele jogue outros jogos no Brasil e, tipo, se eu tiver em algum momento de folga, tipo, mais tranquilo, assim, cara, eu cogitaria muito ir, porque, assim, esse jogo foi um que eu fui atrás, eu tinha muita vontade de ir, que por uma questão de compromisso eu não vou conseguir, sabe? E esse jogo vai acontecer na terceira rodada dessa fase de grupos, Santos e Olímpia, na Vila Belmiro. E eu acho que outra coisa que não contribui muito para viajar até Santos, aí de São Paulo até Santos e curtir essa partida, são os preços dos ingressos, né?
Não tá nada barato, não tá nada econômico para o torcedor sair de São Paulo e ir até a Baixada Santista, principalmente porque você também vai ter que gastar com locomoção, então acho que não é uma boa ideia no momento, né? Sim, pelo que eu vi, o da visitante, eles só vendem no dia da partida, algumas horas antes, ia sair R$ 70 a inteira, 35 a meia. Olha só, eu não sei como é que são as médias para Libertadores dos ingressos e tal. Eu até fiquei até surpreso com esse valor que o Zorzi falou, da meia 75, 70 inteira para Libertadores. Eu até fiquei surpreso. Eu não sei, obviamente que deve ter, né, uma variação considerável entre os ingressos para visitante e para mandante. Eu não sei como acaba funcionando isso. Mas, inclusive, eu acho que vamos ter 2 jogos, né? Que o Adebayor, querendo ou não, dependendo das próximas datas, como ele vai estar com condicionamento físico, né? Vai ter o jogo tanto no Brasil como no Paraguai. E eu acho que vai ser um momento bem interessante, né? Até porque o pessoal costumou tratar, né, a contratação do Adebayor no Olímpia como se fosse uma espécie de futebol manager, né? Mas assim, às vezes esquece também, né, todo esse lado, todo esse histórico que o Adebayor teve na Europa, né? Quer dizer, ele teve bons momentos ali no Arsenal, principalmente, né, no Manchester City. Foi um jogador que chegou a jogar no Real Madrid, né, cara? Então, quer dizer, para a seleção de Togo, que não é uma seleção que tem um grande histórico, até no próprio continente, né, ter jogado uma Copa do Mundo, e muita gente, eu acho até cruel dizer isso, eu não concordo particularmente, né, mas muita gente dizia na época da classificação de Togo para a Copa do Mundo que o Adebayor classificou a Togo sozinho, até pelo fato dele ser um dos únicos jogadores que jogava na Europa. Mas enfim, eu queria só falar que eu não concordo com essa frase que ele classificou sozinho. Claro, obviamente que ele teve uma grande participação, mas acho bem interessante assim fazer essa análise sobre a seleção de Togo, né? Principalmente nas décadas passadas, assim, como querendo ou não, foi uma seleção com bastante jogadores domésticos também, né? De seleções ali, de ligas ali do continente africano, e tudo mais. E até falando sobre a questão da seleção de Togo, pessoal, além da representatividade que ele tem para a seleção, para o continente, assim, a importância que ele tem, é um jogador que participou de bastantes clubes já, né? O Olímpia é o 11º clube na carreira dele. Não é um jogador que teve tantos títulos, né? Na verdade, teve um único título na carreira, que foi a Copa da Espanha, da temporada 2010-2011 com o Real Madrid, e nada muito além disso, além, obviamente, das performances individuais, assim, que querendo ou não marcaram, né? Principalmente, como o Zorzi disse, aquela comemoração lá no Etihad, na frente da torcida do Arsenal, né? Em que ele corre todo o gramado para comemorar tudo que ele não tinha corrido naquele jogo lá contra o Arsenal, no Etihad Stadium, quando jogava pelo Manchester City, ele correu para cruzar o campo para comemorar na frente da torcida. E além disso, ele também venceu o prêmio de futebolista do ano da África, né? Verdade. Que foi no ano de 2008, o ano que o Zorzi tinha destacado, né, na carreira dele, que tinha sido o ano, né, a temporada em que se passou, que ele teve o melhor desempenho da carreira dele, jogando pelo Arsenal lá na Inglaterra. Só dando uma passada, até para falar a gente tinha falado da Copa do Mundo e tudo mais, né? Em 2006, o Togo do Adebayor ficou num grupo com a Coreia do Sul, com a Suíça e com a França, né? A França que viria a ser a atual vice-campeã, né, da competição, perdendo para a Itália na final. O Togo acabou não pontuando, né, em nenhum dos jogos, mas pelo que tem no registro, antes teve até toda aquela questão do valor, né, que a federação ia oferecer para a seleção de Togo pela classificação. Acabou não rolando esse bônus pela classificação à Copa do Mundo, e até no último jogo contra a França eles até ameaçaram não entrar em campo no último jogo contra a França, justamente pelo não pagamento do prêmio. E a FIFA acabou intervindo e tudo mais, para que a seleção do Togo fosse jogar ainda na última rodada.
e eles acabaram até pagando uma premiação, mas aí depois acabou rolando vários erros, vários embates, assim, algum embate depois da Copa do Mundo entre a Federação Togolesa e a Federação e a FIFA, né? Então, só para também destacar que o Adebayor ele tem contrato com o Olímpia até 31 de dezembro de 2020, né? Então é literalmente uma temporada inteira para ele poder mostrar o futebol no Olímpia, né? Então a gente fica bastante ansioso para saber quais serão os próximos passos. Pessoal, tem alguma curiosidade assim, que vocês queriam citar sobre Togo, sobre Adebayor, ou sobre também algum africano aí que tenha participado da Libertadores ou algo assim? Tem só uns comentários rápidos. Eu acho que eu até esqueci de falar do Real Madrid na hora que eu falei da carreira dele, mas tem um jogo muito importante, eu esqueci o adversário, mas é um jogo da Liga Espanhola que é 6-0 e o Adebayor marca um hat-trick. Então, tipo assim, independentemente da passagem dele ter sido apagada para alguns e coisas assim, pô, é um cara que fez um hat-trick com a camisa do Real Madrid, sabe? Tipo, eu acho que para qualquer um isso é bastante coisa. E outra coisa que você comentou aí dos problemas da seleção de Togo na Copa de 2006, é mais ou menos o que aconteceu com Gana, assim, em 2014, que o pessoal teve que levar dinheiro pros jogadores e tudo mais. É uma coisa meio recorrente, né, em algumas seleções africanas, e às vezes acaba passando a imagem pro mundo de que os jogadores são mercenários, coisas assim. Eu vejo de uma outra forma, eu acho que assim, muitas vezes é o único jeito que os caras conseguem encontrar de pressionar os dirigentes para pagar, entendeu? Porque senão eles sabem meio que vão levar um calote, assim, a impressão que me dá é essa. Então, assim, é uma relação meio controversa ali entre dirigentes e jogadores, né? Tanto que quem classificou Togo para a Copa do Mundo de 2006 foi o Stephen Cash, né? Que é um técnico nigeriano, hoje já falecido, e ele fez um trabalho brilhante, assim, com o Togo, e nas vésperas de começar a Copa demitiram ele e colocaram o Otto Pfister, né? Que é um alemão e tudo mais. E aí, óbvio que não ia dar certo, enfim. Eu tenho uma micro curiosidade, assim, que o Adebayor, ele, de cabeça, assim, que eu me lembro, ele não é o primeiro jogador com nacionalidade togolesa que joga. A gente já teve um brasileiro que se naturalizou togolês, que jogou a Libertadores em 2009. 2009? Isso, em 2009. Foi um ano que o Sport jogou e o Hamilton, que era um volante, ele tinha jogado pela seleção de Togo lá por 2002, 2003. Foi uma época que o Antônio Dumas, que é um treinador brasileiro que é conhecido inclusive por naturalizar jogadores brasileiros de clubes menores para jogar por seleções. Ele passou por Togo, naturalizou o Hamilton e alguns anos depois o Hamilton conseguiu jogar Libertadores pelo Sport. Então, assim, claro que o Hamilton, tipo, ele para nossa concepção ele é mais brasileiro do que togolês, mas para a FIFA ele é um togolês que já jogou a Copa Libertadores, né? Tem alguns jogadores de outros países, acho que principalmente de Gana e Camarões, que já jogaram a Copa Libertadores por alguns outros clubes, né? Pela América do Sul inteira. Eu não sei, talvez encontre-se uma lista na internet, alguma coisa assim. Deve ter, tipo, assim, pelo menos uma dezena eu garanto, mas eu acho que deve ter bem mais. Assim, eu não sei especificamente quantos. Um que eu me lembro recentemente, eu acho que o Joel, aquele que passou pelo Cruzeiro, por alguns times do Brasil, acho que ele jogou a Libertadores. E, enfim, vocês devem ter alguns outros agora que vocês vão citar, inclusive um ganês agora que veio para Venezuela. A gente não pode fechar uma lista definitiva, né? Porque a história da Libertadores tem alguns capítulos que a gente ainda não conseguiu verificar, né? Na internet, pelo menos, e que talvez ficaram pelo caminho. Mas nessa edição de 2020 tem um outro jogador do continente africano, Bonsu Osei, ou Osei Bonsu, jogador de Gana, que tem 19 anos e atuou apenas por um clube profissional, né? Se profissionalizou na Eslováquia depois de fazer a sua formação em Gana e desembarcou esse ano, no começo de 2020, no Caracas da Venezuela. Inclusive fez sua estreia na Libertadores na partida de ontem contra a equipe do Boca Juniors. E o placar da partida foi de 1-1 e teve a participação do Bonsu Osei. E nessa quarta-feira, né, dia 5 de março de 2020, teve também essa estreia do Adebayor pelo Olímpia, né, no empate entre Olímpia e Delfim,
que foi 1-1 também, contou com a participação de Adebayor em campo. E para você que quer saber um pouco mais de como ele pode se encaixar no esquema do Olímpia, que pode se esperar do Adebayor também na equipe paraguaia, eu indico aqui um texto que é basicamente uma análise, né, dessa chegada do Adebayor no Olímpia, escrito pelo Dimitri Barcelos, lá do Future. Dá uma googleada aí, você vai encontrar esse texto que é muito interessante, né, porque ele fala sobre como ele conseguiu mudar ao longo do tempo aí e também reinventar, né, a posição dele. Ele que é um jogador alto, mas tem uma capacidade física bem interessante, velocidade, e que acho que é a esperança, né, pelo menos a esperança que o torcedor do Olímpia tem é de que ele atue com o Roque Santa Cruz nesse ataque aí, fazendo uma dupla talvez dos sonhos para o torcedor do Olímpia, né? Muito bem lembrado, Rubens, o texto que tu falou, né? Se eu não me engano, aqui no Future o título é Um Pedaço de Togo no Paraguai, a chegada de Adebayor ao Olímpia, né? Como tu disse, que é do Dimitri Barcelos, né? O colunista lá do Future. E já, até para entrar, já encaminhando já para o final do EP, nesse segundo episódio a gente vai estrear um quadro, né? Nosso novo quadro, ou a nossa nova sessão, né? Sessão Ubuntu, ou Ubuntu, como preferirem pronunciar, que vai ser dicas que a gente vai sempre dar ao final dos episódios, sobre algum texto, sobre algum filme, documentário referente ao tema do episódio. Então, Luiz, Ubuntu, ou Ubuntu, é uma palavra e uma filosofia, né, africana que trata da importância das alianças e do relacionamento interpessoal. É uma tentativa na tradução para o português de dizer humanidade para com os outros. Então a gente acredita que através desse quadro a gente vai trazer algumas interações culturais que a gente pode estar introduzindo também a cultura referente ao tema que a gente está falando aí, sobre o país ou sobre o jogador ou sobre whatever, sobre futebol africano, que a gente pode passar para o nosso ouvinte também e ele saber um pouco mais do que é a África através do Mama África FC, né? Muito bem explicado sobre o conceito. Então, até para estrear o quadro, a gente vai estrear então com o Zorzi, né, Zorzi? A gente queria saber, até tu sabe um pouco mais, né, mais aprofundado sobre a história e cultura, né, de Togo, principalmente através do futebol. Qual vai ser a tua dica nessa nossa estreia do quadro, para que o pessoal consiga conhecer um pouco mais sobre o país, sobre os costumes, sobre algum aspecto cultural ou social do país? Eu conheço uma música interessante, ela chama Éparvier, que significa mais ou menos como se fosse um gavião, é um pássaro, que ele tá até se vocês se separarem quando o Togo joga, do lado direito do peito geralmente vem o brasão da Federação Togolesa e do lado esquerdo vem esse gavião, que é tipo o Éparvier. Tem um grupo, ou um cantor, na verdade, que ele chama Mick Flames. Eu não sei exatamente como é que é a pronúncia, mas o pessoal procurar é MICFLAMMEZ. Éparvier é EPERVIERS. Se vocês procurarem no YouTube, você encontra fácil. Eles lançaram na época que Togo ia jogar a CAN de 2017. E eu acho interessante porque geralmente quando a gente fala de música africana, muitas pessoas elas acham que é meio que remete mais àquelas coisas muito tribais, aquelas músicas antigas, sabe? E na real, tipo, você vê que é uma produção pop, uma coisa assim bonita de se ver e tal. E o clipe inteiro ele é o pessoal usando camisa da seleção, com coisas que remetam a futebol, batendo bola e tal. Foi uma música tema de Togo na CAN pros togoleses, né? E eu acho que fica interessante para quem quiser conhecer. Inclusive tem uma tradição, né, dos times africanos de fazerem produções musicais, principalmente videoclipes também, para seleções que vão jogar a Copa do Mundo, né? Porque principalmente no continente africano, jogar a Copa do Mundo é como se você vencesse a Copa do Mundo, né? Porque é uma euforia total da galera, né, dos torcedores com a competição, que também proporciona, né, a interação dos seus jogadores ali
com seleções como Brasil, Argentina e as outras europeias. Sim, até porque a gente que mora no Brasil, a gente joga a Comebol, né? Que são, sei lá, 5 vagas praticamente para 10 times. Então, e a gente tá sempre lá em cima, né? Já participou de várias. Se você para pensar no continente africano, são 5 vagas para 54 seleções disputarem, né? Muitas delas que nunca foram para a Copa ou que foram poucas vezes. Então acaba sendo um caminho muito mais árduo, assim, que para nós que somos brasileiros é difícil entender como é que é a intensidade de chegar numa Copa do Mundo, que pra gente é mais do mesmo, né? É praticamente obrigação. Muito bem citado mesmo a questão da classificação, né, das seleções, até mesmo as eliminatórias agora para a CAN já é totalmente disputada, já é muito disputada, são muitas seleções, inclusive, né, e tudo se equilibra muito nos grupos, assim, às vezes o óbvio para algumas pessoas, assim, sobre algumas seleções que se classificarão, às vezes não se confirmam no resultado concreto, né. Então a gente vai chegando já também ao nosso final, né, do nosso episódio, né? Esse é um assunto que terá mais capítulos ainda. Durante a temporada a gente vai seguir atualizando o pessoal sobre a Adebayor, principalmente nas nossas redes sociais. Ali pelo Twitter a gente produz bastante coisa diariamente sobre futebol e jogadores africanos. Então para você que chegou até aqui no podcast, nos sigam lá, nos acompanhem, liguem lá as notificações, vocês vão sempre estar recebendo algum conteúdo. Eu vou agradecer já ao Zorzi, que é um parceiro nosso já de projeto, né? Não é nem só um convidado, já é um cara da casa. Então, muito obrigado, Zorzi. E certamente em algum próximo episódio aí tu vai estar de volta. Então, muito obrigado por participar desse episódio especial. Pá, eu que agradeço. Sempre um prazer, principalmente falar do Adebayor, que pra mim, vamos dizer assim, é o único ídolo que eu vi jogar, né? Eu via jogo dele na TV, quando ele era substituído eu tirava, assim, eu via jogos pelo Adebayor. Então é um prazer falar dele, sempre de futebol do Togo também. E uma última recomendação, procurem um jogo que é Togo e Suazilândia 6-0, 4 gols do Adebayor. Esse pra mim é um jogo que mostra o que é o Adebayor. Ele é o maior atacante de todos os tempos. Ponto. Fantástico, Zóio. Fantástico. Togo e Suazilândia, 4 gols do Adebayor. Isso aí, ó. Isso sim que é um fã de Togo, é um fã de Adebayor. Fantástica referência. Rubens, muito obrigado, cara, por participar. O teu primeiro episódio, né, nesse ano, o nosso segundo do nosso projeto em 2020. E certamente aí nos próximos episódios também já vai estar de volta. E tamo junto. Muito obrigado, né? Mais uma vez aí agradecendo a presença do Zorzi, jornalista especializado principalmente na seleção de Togo, mas também que entende bastante sobre o futebol africano. E eu queria deixar a dica aqui, né, para o nosso ouvinte também, de acompanhar a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, no @pontalanca, né, que lá você pode acompanhar tudo que a gente faz, né? A gente tem ela como o perfil no Twitter como o nosso carro-chefe do projeto. Então, se você acompanhar o Ponta de Lança lá no Twitter, você vai saber tudo o que acontece no mundo da bola lá no continente africano, curiosidades, novidades, históricos sobre jogadores. Então, você pode ficar a par de tudo isso e também assinar o nosso feed, né? No Anchor, no Castbox, no Google Podcasts, no Spotify e também no YouTube, né? Então é só procurar ali Mama África FC que você vai encontrar as nossas produções. Lembrando também que esse ano a gente promete aí que a cada 15 dias a gente vai soltar um episódio do Mama África FC. Então, de quinzena em quinzena você pode ficar preparado que vai ter conteúdo do Mama África FC no ar. Um abraço para todo mundo. Isso aí, o Rubens resumiu exatamente a mensagem aí que a gente tem para falar das redes sociais. Nos sigam, como o Rubens disse, e não esqueçam, hein? Ponta de Lança, paixão por ousar. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança. Fala, meu rei. E aí, garoto, tudo bem? Tá ouvindo? Tudo bem. Tá me escutando? Tô te escutando. Não tá travando nada aqui, né, do que eu tô falando. Não, tá de boa.